Olá, meus queridos, minhas queridas. Mais uma vez, Cá Entre Elas está aqui e é um prazer estar com vocês mais um dia. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atuou na Zona Sul de São Paulo, que isso daí que já me assustou, né, gente? Foi lá para São Paulo, mas tudo bem. Taubaté é uma coisa, São Paulo é outra, né? No Batalhão de Choque Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, é isso? Isso, trabalhei lá também. E desde 2019 está no BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Antes de falar o nome dela, eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, que é a Simple Nutri, Feito com Amor Brigadeiros, Amendoá Biscoitos e Gaudi Acessórios. Olha, gente, sem vocês a gente não estaria aqui. A gente agradece muito por isso. E antes que o Maurício fique bravo comigo, porque eu sempre esqueço, curta a nossa página, nosso canal no YouTube. O que mais, Maurício? E canal do YouTube, no Instagram, evidentemente, pode nos seguir. @Cá Entre Elas. Exato. No Apple Podcasts, no Spotify e no Amazon Music, você pode ouvir os episódios na íntegra. Então eu chamo o Maurício porque eu acho que é super importante ter uma voz masculina no programa, né? Então o Maurício, ele é convidado às vezes para ser participação especial. E hoje eu não estou sozinho, estamos aqui com o marido da nossa verdade, convidada que nos tá bastidores. aqui também. Portanto, eu já não sou mais minoria, então você me respeite. Ainda é hoje. minoria, sim, porque a gente tá 1, 2, 3 contra 2. Então você continua na minoria, hein, Maurício? Eu estou com a Caterine Gandra, soldado Gandra. Nunca conversei com uma polícia militar. Ai, me sinto muito honrada em ser a primeira. E olha, eu tenho muitas Eu espero curiosidades. que a primeira impressão seja boa, né? Maravilhosa, porque você é linda, de verdade. Muito obrigada, gente. Carol. Se alguém estiver ouvindo no Spotify ou em outras plataformas, assista no YouTube a beleza dessa mulher, por favor, porque ela é linda. Verdade, muito linda. Muito obrigada. Porque às vezes a gente fala assim, uma menina femininíssima, super feminina, maquiada, linda. Bom, gente, eu quero saber, antes de mais nada, o que deu em você para você ser polícia militar? Bom, Carol, primeiramente, boa tarde, tá? Boa tarde. Repito, é uma honra estar aqui representando não só as mulheres, como a instituição, Com certeza. como a esposa, como dona de casa. Eu sempre quis ser, né? Eu não me lembro sem querer ser militar, né? Sério? Sempre quis ser. Só que na minha infância eu queria ir para o exército, eu queria servir o exército brasileiro. E o meu pai, com pouca instrução, né, não sabia nem como me indicar um concurso para prestar, ele falava, filha, você quer ir para ser combatente, se você for para o exército como mulher, você vai ser cozinheira ou enfermeira. Então, eu falei, eu não quero, né? Não é isso que eu quero. Então, eu comecei levar minha carreira para o lado que fosse para a polícia militar. Só que eu entrei na intenção de ir para o bombeiro. Por quê? Eu sempre gostei de esporte radical, sempre tive esse lado de querer enfrentar perigo, né? Então eu entrei para a polícia com essa intenção, mas no meio do caminho mudou. Durante a formação, para sair do mundo civil para o mundo militar, minha ideia mudou e eu decidi ser policial militar. Tá, então vamos entender. Você era pequenininha, você já falava que você queria ser polícia? Eu já queria ser do exército, né? Você já queria ser do exército. Eu queria ser militar. Porque assim, Carol, o meu pai, né, em que pese ele não tinha instrução, um homem muito chucro, né, do interior de Minas Gerais, ele nunca me criou, assim, com limites, né? Ele me criou como realmente eu poderia ser o que eu quisesse. Então, assim, chegava um caminhão de material de construção em casa. Ele não deixava eu com a minha mãe e meus irmãos descarregavam. Eram todos os irmãos. E, filha, ele foi caminhoneiro muito tempo. Eu ia viajar com ele, criancinha, assim. Eu já ia viajar com ele. Então, ele não me limitava, né? E não me limitou. Você não foi criada com aquela coisa de que menino faz isso, menina faz aquilo? Não, nem um pouco. E você acha que essa criação que você teve que foi impactou para sua decisão foi essencial. De fazer de ir para uma profissão que é muito mais masculina do que feminina, né? Com certeza. Hoje você sabe, em média, qual que é a porcentagem? Quantas mulheres e quantos homens? Olha, na polícia? assim, eu não vou saber falar em números, né? Mas assim, na minha realidade, olhando, suponhamos que 70% são homens ou 75% e o restante mulheres. É bem minoria, né? É bem minoria ainda.
bem minoria. Então, essa criação que você teve dos seus pais, seus irmãos também foram pra polícia ou só você? Hoje eu tenho um que está na escola de formação de soldado e desde criança também assim, com a mesma idade que eu queria, ele também. Só que ele teve uma outra instrução porque eu pude... ajudá-lo. Uhum. Meu pai não sabia, imagina, eu achei que eu ia entrar soldado, sair coronel, assim, eu entrei, eu não sabia nem o salário da polícia. Você queria ir? Eu queria ser, se fosse pra trabalhar de graça, eu iria. Que bonito, E meu irmão já entrou diferente, né, ele já entrou sabendo e tal, e eu tenho, então, assim, tenho alguns parentes no estado de Minas, mas são parentes distantes, e aqui em São Paulo eu tenho um irmão que tá trilhando o mesmo caminho. Quanto tempo faz que você já tá na polícia? 9 anos, caminhando pros 10. Tá, então me explica, quantos anos você tinha quando você conseguiu ter a primeira entrada e me conta como é que é isso. Como é que é o processo? Eu resolvi agora ser polícia. Como é que é isso na época que você fez, há 10 anos atrás? Então, quando eu saí do ensino médio, né, não tinha concurso para mulher, porque antigamente o concurso, ele era... tinha as vagas para homens e as vagas para mulheres. Uhum. Eu fui o primeiro concurso que nós concorremos de igual. Homens e mulheres. Homens e mulheres, cada um, meritocracia, né? Uhum. E então, eu esperei nesse 1 ano. Aí, nesse 1 ano, eu fiz um curso de bombeiro civil pra tentar mais ou menos, sei lá... né? Sair um pouco na frente. Saí, trabalhei e tal. Aí, o primeiro concurso que eu tive a oportunidade, eu me preparei antes, né? Vai ter o concurso tal de... Aí, eu comecei a estudar, fazer cursinho. Falei, eu vou passar. E esse concurso era homem e mulher concorrendo igual. Exatamente. Só uma aspas. Você acha que deve ser igual ou você acha que deveria ser... homens e mulheres? Carol, o que eu vou falar vai ser um pouco polêmico, mas eu preciso ser verdadeira, claro, né? Claro, a sua opinião. Assim, olha, quando eu prestei, eu achei realmente que deveria todo mundo concorrer igual. Hoje, olhando a realidade, eu acho que tem que ter vagas limitadas. Por quê? Eu vou explicar. Porque na vida ativa em si, muitas... homens também fazem, só que são muito mais mulheres que decidem ficar no serviço administrativo e não ir para a rua servir de fato a população, estar na linha de frente. Então, eu coloco um concurso de 1.800 vagas e a mulher, geralmente, ela se dedica mais para passar no concurso. Então, acaba passando mais bastante. Mulheres. Só que aí chega na hora e assim, e eu vivo isso na pele porque, assim, são poucas amigas minhas que continuaram a carreira na linha de frente. Então, hoje eu penso que tem que ter, sei lá, vai ter 500 vagas o concurso, vamos abrir então 200 para mulheres, 300 para homens. Porque o homem tem uma vida ativa maior na questão polícia, de ir pra rua, de ir pra população do e serviço não ficar tanto polícia. De bastidor. Isso, exatamente. Mas na prova tem parte prática ou só teórica? Tem, a parte de teste físico. Então, mas aí você acha que é justo, na parte física, a mulher ser comparada a um homem? Competir com um homem? Não, até porque não compete. Ah, não? Não. O teste físico da PM, hoje, ele tem na verdade, sempre teve diferenciação entre homem e mulher. Ah, bom. Então, os homens fazem barra, a mulher hoje mudou, né? Na minha época era flexão. E a flexão da mulher é com o joelho no banco, que facilita um pouco mais, né? Do homem, não. Hoje, o homem, ele faz barra fixa e a mulher apenas fica na barra, que não é fácil. Ela tem que treinar pra isso. Mas, gente, assim, então, a tabela é diferente. Por exemplo, o homem vai correr 3 km em 12 minutos. A mulher, o máximo é 2.600. Então tem diferenciação. Bom. Ainda bem, né, gente? Não, com certeza. Perder. Não, com certeza, não dá pra, não dá pra comparar. Não dá eu pra ia treinar até morrer e ia passar, mas... Você, pelo visto, até é focada. Depois eu quero saber das suas competências que fizeram você chegar onde você chegou. E daí você fez a prova... Isso. Há 10 anos atrás. Fiz e passou em... Qual é essa prova que você prestou? Eu prestei o concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entrou no concurso, como que é o passo a passo? Então, entrei no concurso, né? Passei, tive bastante passagem durante as fases, que foi mais de 1 ano de processo seletivo, que, acho que é pra ser mesmo, porque muita coisa... Passei muita dificuldade, Carol. Assim, não tinha dinheiro para ir nas etapas, sabe? Então... acho que foi pra eu poder dar valor mesmo à vaga. Tanto que quando eu entrei, que aí começa a hora, né? Quando você entra dentro do quartel. Aí o sargento já começa.
Sentado 1, 2, de pé 1, 2. Você fala, meu Deus, Que eu eu tô tô fazendo aqui, aqui? cara. Então, aí, assim, você sair do mundo civil pro mundo militar é o mais difícil, né? Você saber que você não pode xingar o seu sargento, que você vai ser preso. Que você não pode xingar o seu comandante, porque o seu chefe, você xinga, você é mandado embora, já era. Na polícia, não. Né? No militar, você é preso. É preso? É diferente. Eu não sei de nada, gente. Então, mas assim, eu não tive muita dificuldade porque eu sabia que eu teria dificuldades e eu queria passar por essas dificuldades. Então, eu vibrei muito, sabe? Eu vibrei muito, eu me dediquei, eu realmente, assim, vai ser um ano de formação? Vai ser um ano dedicado a isso. E aí você fica interna nesse lugar Isso. e lá... E lá, você... Conta um dia seu pra mim. Por exemplo, né? Você acorda às 4:30 da manhã, aí você vai passar sua farda, arrumar suas coisas. Geralmente é no escuro, porque as luzes no quartéis só acendem às 6 da manhã. Só que 6:30 você tem que estar pronto, não pode ter nada amassado na farda, a bota tem que estar muito bem engraxada, o coque tem que estar muito bem feito. Aí você vai tomar seu café, você entra em forma. Aí você fica lá no meio, todo mundo em filas, né? E que nem vai filme. recebendo as vai recebendo. Ali é você. Sou eu. Gente do céu. Né, preparando pra ir pras ruas, né? Já hoje, né? Daí é o dia inteiro de... Ralação, teste físico. Aí nós temos muitas instruções da parte de criminalística, né? Tem a parte teórica e a parte prática. Isso. Aí nós temos as aulas de procedimentos, aula de tiro, condicionamento físico. Você nunca tinha pego numa arma até então? Imagina. Zero. Imagina, nunca tinha pego nem... Chegou lá crua. Cheguei lá crua. E assim, o engraçado é porque... por eu querer participar, a gente acaba criando uma vaidade que você vai ser boa, né? E eu não era boa em muitas coisas. Eu não era boa, eu não era melhor em muitas coisas. Qual foi a sua maior dificuldade no começo? Olha, no começo, a minha maior dificuldade foi a parte física. Porque eu fui obesa, né? Eu era obesa. Ah, você era? Só que na primeira corrida que eu não aguentei correr, eu falei, não, agora é questão de honra. Todo dia o sargento podia me liberar às 10 da noite. Eu ia correr. Gente, que história. Então eu corria todos os dias. Mas você entrou obesa? Eu entrei obesa. Tanto que assim, eu fui fazer uma cirurgia porque a minha mão transpirava muito. Uhum. E eu tava me preparando pra entrar pra polícia. Falei, eu com essa mão transpirando, vai dar ruim na hora que eu pegar na arma, né? É, isso que eu pensei. O que eu fiz? Fui operar. Marquei uma cirurgia. Quando eu sentei na sala do médico, assim, que ele olhou, mas por que você quer fazer? Aí eu expliquei, ele falou, um médico obeso e tudo mais. Ele olhou pra mim, como que você vai ser polícia com esse corpo? Como que você vai aguentar correr? Tipo assim, não era essa a questão, assim, ele não tinha que falar isso, mas pra mim serviu muito. Então, eu comecei a correr atrás. Então, assim, a parte física no início mas foi, Carol, sem brincadeira, assim, os meus amigos me conhecem, eu não tenho pra que mentir. Foi questão de 1 mês pra eu estar à frente, porque eu treinava muito pra isso. Que foco, hein, gente? Então, assim, hoje, inclusive... Você queria muito isso. Muito, muito. Eu sempre pensava isso, assim, eu colocava as situações na minha cabeça. Bom, tô ali com o ladrão, ele correu. Que vergonha vai ser, eu vou ter que correr até morrer, né? Então, assim, eu começava a pensar nessas situações, me colocava nela. Bom, então, para isso eu tenho que treinar. Eu tenho que correr, não adianta. E aí foi daí bom. Você emagreceu sozinha, fazendo os exercícios, emagreci, fechando a boca. E mudei a minha vida, né? Isso hoje é meu estilo de vida, né? Porque é um lifestyle. Depois que você decide, você... Não dá pra ficar um período, porque senão volta. Não adianta, assim, não adianta. E a gente tem que parecer, né? A pessoa tem que olhar pra mim e sentir uma certa confiança. Né? Saber que se precisar correr, você vai... Eu vou conseguir. Vai dar conta. Se precisar imobilizar, eu vou conseguir. Se precisar... Se o ladrão vier fazer algo contra a minha pessoa, eu sei me defender. Que forte, hein, gente? Ai, eu queria ser assim. Eu não sei me defender em nada. Ai, meu Deus. Ontem eu tava entrevistando aquela de moto e ela fica sozinha também. Eu vou fazer essas perguntas pra você, do medo. Porque, assim,
o medo de estar sozinha, porque muitas vezes você tá sozinha na rua, Sim. andando, e você tá lá pra defender a população. Então você não pode ter medo, né? Sim. Se a gente que tem medo, você deve ter os seus, mas o que é normal, porque você é um ser humano. E eu brinquei, todo mundo começou a rir. Eu falei assim, você não tem medo de tarado? Porque a gente que é mulher, a gente tem medo, né? De estupro, de violência sexual, desse tipo de coisa. Porque a gente não... A força física a gente não tem. Se Sim. chega eu sem nada. E um homem, com certeza, o homem vai ganhar na força de mim. Não vou eu querer Sim. ser a louca de brigar com o homem. Você é diferente, você já tem todo um preparo pra isso. Sim. Então, eu imagino que você deve ter as suas fragilidades também, porque afinal de contas você também é mulher, né? Não, com certeza. E ser humano, os homens também têm É, as fragilidades deles, Com né? certeza, com certeza. Então, aí você me emagreceu em quanto tempo? Olha, eu tive um recorde que em 6 meses eu perdi mais de 12 quilos, então foi bastante Sério? coisa. Foi aproximadamente 15, 16 quilos. Mas aí foi o seu foco. Foi o foco. E a polícia ajudou você na questão alimentar ou não? Foi uma coisa sua que você decidiu? Não, foi uma coisa minha. Pra não falar que não me ajudou, na época tinha um capitão que eu fui pedir ajuda pra ele. E ele me orientou, ele me autorizou, né, a correr pelas dependências do quartel. Então, assim, me ajudou, me incentivou, E foi né? aqui em Taubaté? Não, foi São Paulo. Ah, você estava em São Paulo. Né? Foi em E São as Paulo. mulheres são tratadas diferentes dos homens lá dentro? Olha, tem, assim, algumas diferenças sim, sabe? Eu seria hipócrita de falar que não. Tem os dois lados. Tem um lado dos que vão tentar passar um pano, facilitar, porque é mulher, e tem o lado de quem não quer, que não aceita até hoje. Ser né? mulher. Por ter mulher perto, por não acreditar na capacidade. Então, tem os dois lados, e sim, há uma diferenciação até que você prove. Aí... É porque a mulher, eu imagino que o homem já chega chegando, e a Sim. mulher precisa provar. Exatamente. E você tem alguma história, alguma vivência que você tenha vivido na prática pra contar pra gente? Tem algumas, né? Conta uma. Carol. Sem citar nomes, né? Mas assim, o que você voltou e falou assim, se fosse homem não ia ser desse jeito? Então, é assim, deixa eu ver se eu posso contar, assim, né? Por exemplo, teve situações de, você, sei lá, vai na administração, porque, sei lá, pra tomar uma correção. Aí você vê que, tipo assim, não sei se é isso que você tá me perguntando, mas, por exemplo, os homens, vai pagar flexão. As mulheres, não, peraí, mas vamos conversar, né? Algo do tipo. Então, essa diferenciação eu nunca aceitei, né? Um exemplo disso. Agora, um exemplo... É uma diferença entre mas, aspas pro lembrei bem, de uma. dá uma cobertada na mulher. Tipo, Agora, uma história muito interessante. Uma vez, logo que eu cheguei, eu fui classificada para trabalhar na Zona Sul de São Paulo, né? Mas para mim, não foi... Porque eu fui nascida e criada na Zona Sul, né? E eu fui trabalhar lá, né? E chegando lá, eu escolhi a companhia que eu queria ficar. E aí, essa companhia era a mais violenta do batalhão. Depois de um ano de formação. Um ano de formação. Interna Eu lá. fui- isso. Aí saiu, você foi pra esse... Eu fui para esse lugar e era a companhia mais violenta que tinha no Grajaú, em São Paulo, na parte mais periférica do Grajaú. Tanto que a companhia que eu trabalhava não tinha nem alojamento feminino, porque, assim, as policiais que tinha, elas eram do administrativo. Então, assim, não tinha porquê, entre aspas, ter um alojamento, um exemplo. E eu quis ficar lá, porque eu gostei muito do lugar. Assim, eu falei, aqui eu vou aprender a ser polícia. E você que decide se você vai pra rua ou se você fica em administrativo? No começo você não decide, mas assim, se pinta uma vaga, você se mostra na vontade, você acaba indo, né? E aí, um sargento me chamou, chamou todas as viaturas, né? E reunimos, e aí ele falou assim, olha, é o seguinte, pra mim não tinha que ter mulher na polícia. Ele falou isso? Já que vocês entraram, vocês tinham que estar em tais batalhões. E falou batalhões que é mais da área nobre. Eu achei que ele tava brincando, né? Tipo, né? Não foi pra isso. Sargento, é assim, né? O senhor não viu meu serviço ainda. Ele, não tô brincando com você, eu tô falando sério. Não é pra você ficar aqui. Aí tá bom. Eu fui pra viatura. Era meu primeiro dia de serviço nesse pelotão. Do céu. Não, mas tudo bem, Carol. Escuta só.
Deu alguns meses, eu estava trocando tiro com esse sargento. Jura? Ele não conseguiu, a arma dele, enfim, não conseguiu e eu estava lá na linha de frente. Então, assim... Você, entre aspas, fez Exatamente. Protegeu... Exatamente. O mundo é redondo, né, então, gente? assim, né? O mundo não roda, né? Mas, assim... E não foi algo que eu forcei, foi algo natural. Entendeu? Tanto que... passaram-se dias, os policiais que trabalhavam comigo, que a gente tava ali no dia a dia, eles falavam, nossa, aquele sargento sem noção, olha isso. Tipo, a gente era parceiro, todo mundo muito parceiro, entendeu? Porque tem que ser, né? Porque num momento de desespero, um tiroteio, um tá ali com o outro, não, e né? assim, eles viram capacidade em mim, e ficaram contra aquele comentário infeliz do sargento. No primeiro dia, né? Zero empatia. Não tinha me visto. Zero acolhimento. Mas e aí, ele falou alguma coisa pra você depois? Ou não falou, louco? Mas mudou da água pro vinho comigo. Então, você vê, não precisou nada, né? O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. É a melhor resposta. E daí você ficou em São Paulo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou lá? Olha, em São Paulo, eu trabalhei 2 anos na Zona Sul, depois eu trabalhei 3 anos na Cavalaria, que faz parte da Tropa de Choque de São Paulo, né? E eu tive desafios diferentes, né? Na Zona Sul, eu tinha que provar para os outros, né? Aliás, eu tinha que provar para mim que eu estava no lugar certo, trabalhando na função certa. Então, assim, eu tinha que ser mais louca que o Batman, sabe? Tinha que fazer... tinha que sair correndo, tinha que grudar o ladrão sozinha, tinha que, tipo assim... não tinha... Era zero simpatia, não tinha. Tipo, bom dia. Bom dia o quê? Sabe? Mais ou menos isso. Era. Por quê? Porque não tinha a cultura de ter mulher naquele lugar. Então, se eu não fosse... Você era a única? Eu era a única. Só você? Só eu. Então, assim, nessa companhia, né, específico, não... Da Zona Sul. Nesse lugar. Que era o Grajaú. Então, só o Grajaú. Só lá. Só o Grajaú. Então, se eu não fosse muito louca, assim, poderia gerar conflitos. E você tinha o quê? 20 e poucos anos? Novíssima. Jesus. Nossa. Assim, fiz muita coisa que eu falo, caramba, ainda bem. Como que eu fiz isso, né? Já passou. É aquele negócio que é até bom, a ignorância, a gente não tem noção do que é, e vai, porque se souber, não vai. Com certeza. E assim, eu contei muito com a ajuda dos meus parceiros, sabe? Que vinha à vontade e ia me ajudando a lapidar. Então, eu tive parceiros, sensacionais, que eu tenho uma amizade até hoje. Eu trabalhei com um polícia que, quando eu sentei na viatura com ele falou, olha, eu não queria trabalhar com você. Mas, já que você tá aqui, vão passar 12 horas, você não fala comigo, eu não falo com você. E nós viramos melhores amigos, sabe? Mas de início é sempre assim, ó. O primeiro impacto não é acolhimento. Mas eu vou falar pra você, Carol, eu prefiro quem fale isso pra mim do que quem tente levar pro outro lado. Quem mostra uma falsa simpatia, mas é com outras intenções. Então, isso que eu ia te perguntar. Assédio tem bastante? Vou falar, assim, eu particularmente, assim, como eu posso falar, na época, né? Que agora você é casado, a gente vai notar tudo. alguns olhares, às vezes, tudo mais. Afinal de contas, são homens e mulheres, né? Mas eu nunca dei a liberdade de ser assediada. Entendi. Então, assim, não tô falando que as mulheres dão, não. Dão você brecha. tá falando por você. Tô falando por mim, né? Então, assim, eu particularmente nunca sofri assédio, não. Nunca sofri. Como eu te disse, onde há homens e mulheres, tá sujeito. E dos ladrões e dos bandidos, como é que é? Eu vou falar que, olha, não estou defendendo bandido, hein? Mas os homens, eles se comportam muito diferente com as mulheres do que as mulheres com os homens policiais. Sério? Por exemplo, eu já fui abordar várias vezes por mulheres, arruma o telefone do seu parceiro, ou entrega esse telefone pro seu parceiro. Sério? E comigo, eu vou falar pra você, nunca aconteceu nada. Você tem noção? Nunca aconteceu, assim, de um cara jogar uma cantada. Respeitam mais? Respeitam muito mais. Eu não sei se é porque ele não sabe se o parceiro é seu marido ou não. Que daí ele leva uma, né? Ou ele tem um pouco mais de receio. Então, eu nunca levei nenhum tipo de cantada em ocorrência, não. Não, graças porque a Deus. mulher, ainda né? não.
Espero não levar. Agora você tem o marido do lado, né? Você trabalha com ele agora. Assim, a gente trabalha no mesmo pelotão, mas não na mesma equipe. Ah, entendi. Equipe diferente. Porque se fosse da mesma equipe, daí ia ser um pouco mais complicado. E aí você ficou em São Paulo esse período. E aí, além de... Conta pra mim... Você sabe que eu adoro assistir aqueles programas que tem de polícia, Polícia sabe? 24 horas. Adoro. Nossa, dá uma adrenalina. E o medo, me diz. O medo existe, né, Carol? O medo existe. Mas, assim, a diferença de nós para os civis é que a gente consegue controlar esse medo. E canalizar ele. Eu tenho muito isso comigo. É a missão que eu tenho que cumprir. E eu vou que vou. E na hora, assim... a gente não pensa muito no que a gente faz, a gente só faz. E depois você fala, meu, se desse merda, ia ser muita merda. Mas realmente é uma capa que você veste, né? É bem diferente, assim. Tem alguma situação que você tenha, que depois que acabou, que você teve muito medo? Tipo... Teve algumas, né? Mas, assim, uma que me marcou muito foi em São Paulo também, na Zona Sul. Eu tava patrulhando umas 2:30 da manhã com meu parceiro. E sempre você e mais um? Sempre eu e mais... Trabalho sempre em duplas? Mínimo 2, né? Uhum. E aí a gente tava chegando perto de um banco, eu recebi uma mira laser na minha testa. Era uma quadrilha assaltando um banco. Fazendo um furto de caixa eletrônico num banco. Esse momento, acho que foi o momento que eu mais tive medo na minha vida. Porque na testa morre, né? Não tem... Eu agachei, né? Meu parceiro saiu da viatura, eu tentei pedir apoio e não chegava. E começamos a trocar tiro. Nesse momento, veio um carro, bateu na minha viatura atrás. E a gente pegou a pessoa que estava dirigindo, porque se perdeu no tiroteio. E ficamos ali tentando revidar. Tentando, né, Carol? Porque os caras estavam de fuzil, né? Eles estavam de fuzil e nós com pistola. Nossa, então era sobrevivência mesmo. Minha viatura deu PT de tiro. Sério? E tô aqui pra contar, né? Então acho que... Mas você não tomou nenhum tiro? Não tomei nenhum tiro, só minha prancheta. Você já tomou algum tiro alguma vez? Não, nunca nem em mim, não. Gente, eu tô passada. Que coragem, hein? E daí depois que você passa por um negócio desse, você não pensou em desistir alguma vez? Nenhuma Nunca vez. pensou em desistir? Não, imagina, só ver o próximo. E a gente é muito novo, Carol. E assim, né, quando aconteceu... Tem que ser, é muito louco. Quando aconteceu, eu não tenho muita noção do perigo. Assim, hoje eu tenho mais consciência que eu quase morri, mas quando aconteceu... E você deve quase morrer várias vezes, várias vezes. E eu fiquei, caramba, que da hora. Meu, então é isso que... Daí você tá viva, né? Você fala, ufa. Não, o engraçado foi o meu pai me ligando. Ô, filha, eu tô assistindo aqui o Jornal da Manhã e eu tô vendo que teve uma troca de tiro aí no Grajaú. Toma cuidado. Eu falei, pai, o senhor tá assistindo agora? Então, peraí, olha pra esse ângulo que o senhor vai reconhecer alguém. Aí ele, eu não acredito que era você. E a família apoiou? Apoiou bastante. Assim, o meu pai me deixou ir muito com as próprias pernas. Ele não era aquele que me levava nas etapas do concurso, sabe? Que aconteceu com várias amigas minhas. Você é a filha mais velha? Sou a mais velha dele e minha mãe tem de outro casamento, outra mais velha que é enfermeira. Entendi. E, então, assim, eles nunca foram de me acompanhar nas etapas, em nada, mas eles me davam liberdade pra isso, assim. O meu pai, ele não é polícia, mas ele, quem olha, acha que ele criou a gente num regime, eu brinco que ele criou a gente num regime militar. Ele era muito bravo? Muito bravo, muito chucro, muito carinhoso, mas muito bravo, muito chucro. Tanto que, assim, ele falava pra mim, tá bom, filha, você vai entrar pra polícia, mas você vai me prometer uma coisa. Fala, pai. Você promete que você não vai nem pro banheiro desarmada? Ele fala desse jeito. Você não vai nem pro banheiro desarmado. Você vai andar armada na igreja, em tudo que é lugar. Tá bom, pai, eu prometo. E você anda armado o tempo inteiro? O tempo inteiro. Todo o tempo? O tempo todo. E todas os policiais andam armados o tempo todo ou é uma opção? É opção. Enquanto você tá trabalhando de farda, você tem que estar armada. Mas quando você tá... De folga é a sua conta em risco. Então, se você quiser, você anda. Se você não quiser, você não anda. Isso. Eu andaria. Eu prefiro também. andar. É melhor, já que tá ali, né? Imagina, ladrão vai roubar meu iPhone. Não. Coitado, se ele aparecer com você, né? Nossa, nunca vai imaginar você assim que você é, né? É, isso que é o legal, né? E já aconteceu? Não. Não aconteceu, nunca fui... Infelizmente, ainda não aconteceu. Olha, gente, infelizmente ainda não aconteceu. Quer que aconteça. Olha, isso é corajosa. A gente torce, né? Porque... Já pega ali, né? E você tem filhos, não? Não tenho. Não tem?
Mas é casada com... Sou casada com tá o aqui. Lucas. Tá aí. E como você conheceu o Lucas? Nós trabalhávamos na cavalaria. E aí a gente se conheceu lá. Só que assim, quando eu me formei no curso, passei por num curso de 2 meses para poder ser apta a trabalhar a cavalo. Quando eu me formei, que aí eu fui designada para trabalhar em um esquadrão, né? Que são a junção de policiais. Aí. Ai, eu amo cavalo, gente. Ai, saudade. Então, e aí eles... entre, assim, nas conversas paralelas, eles falavam, olha, qualquer dúvida que você tiver sobre cavalo, você procura fulano e procura o soldado Monteiro. Tá bom. Soldado Monteiro era ele, no caso. Aí, eu tive a dúvida. Eu fui atrás. E aí, nisso, a gente começou a conversar. Viramos amigos. Amicíssimos. Tipo, muito amigos. E depois acabou que... A amizade ficou colorida. Tanto que, assim, o que impressionava é que nós éramos muito parecidos, assim. A gente gostava das mesmas coisas e tudo mais. E aí, aconteceu. E, graças a Deus, foi a melhor coisa. E faz quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer... Tem 1 ano de casado mesmo e tem 5 anos juntos. E vocês querem ter filhos ou não? Não, eu não tenho vontade. Ele tem 2 filhas do primeiro relacionamento dele. E eu não tenho vontade ainda de ser mãe, né? Então, a gente tá deixando o tempo. Porque... Como é que funciona quando vocês ficam gestantes na polícia? Trabalha, vai pro administrativo, né? Pra preservar, lógico. E aí, depois que você tem bebê, você pode escolher voltar pra rua ou não. Que é bem mais difícil, né? Mas ainda tem as guerreironas que voltam e tudo mais. Porque depois que é mãe, a gente muda muita coisa, gente. Muda tudo, né? Muda a cabeça, muda... e outra questão de tempo, né? E tudo mais. Mas e o risco, né? E porque o risco, eu falo assim, quando você não tem nada a perder, nada assim, tem sua vida, lógico. Mas filho... Depende da mãe, depende da gente, né? Eu tenho 2. E não, antes com certeza. Eu pulava de paraquedas, hoje eu não vou. Carol, isso que você tá falando é tão sério, é tão verdade, que eu costumo brincar que antes de eu ser casada, eu não tinha medo de absolutamente nada. Nada. E hoje eu tenho alguém, assim, que eu vou deixar. Se eu partir, né? Então, mas que também tá na loucura igual você, né? Então, eu acho que um entende o outro, né? Entende o outro, é bom isso, porque ele sabe dos riscos que você corre, você sabe dos riscos que ele corre. Com certeza. A gente sabe que... hoje a gente tá e amanhã a gente não tá, qualquer pessoa. Mas vocês têm uma propensão muito maior de não voltar pra casa, né? A gente sai do batalhão... na viatura, e a gente não sabe se vai voltar, né? Todas as viaturas. Você tem algum ritual que você faz de proteção, alguma coisa diária ou não? Eu sempre tô em contato com Deus, né? Eu acredito muito nele. Então, de manhã eu sempre faço a minha oração e tudo mais. E tento manter essa relação, né? Peço proteção, peço pra ele... estar na minha mão, estar em tudo que eu for fazer, né? Precisa, né? Não só eu, como meus colegas também, né? Porque não adianta eu pedir só pra mim, eu tenho que pedir pra mim e para os meus colegas. Que é um time, né? Que vocês trabalham. E aí você ficou em São Paulo e depois você veio para... me conta como que é a cavalaria. O que faz na cavalaria? A cavalaria, ela é responsável pelo policiamento montado no centro, nas regiões de São Paulo, e pela ação de controle de tumulto, né? Então, jogos de futebol, manifestação, qualquer tumulto, né? A cavalaria pode atuar. E tem cavalaria em Taubaté também, né? Agora tem. E daí você cuidava dos cavalos ou você era uma policial que usava o cavalo? Então, ou os dois? Não, os dois, né? Porque lá, cada polícia, depois que você é apto a trabalhar com cavalo, você ganha o seu cavalo. 2 meses. Isso. Aí você ganha o seu cavalo. Você ganha o seu cavalo? Isso. No início, você pode montar um pouquinho cada um para você ter mais... saber lidar mais com as situações adversas. Depois, você ganha o seu cavalo. E aí, o seu cavalo, você cuida dele. Porque daí é pra criar o vínculo, né? Como é que a gente faz pra... E aí, é bem particular, sabe? Aí vai de cada policial. Eu quero tratar meu cavalo como pet. Tá bom. Eu quero trabalhar o meu cavalo, quero corrigir as manias dele. Tá bom. Eu quero só chegar, dar banho, montar, preparar e ir pra rua. Pode também, aí vai de cada um. Então cada um faz... E aí você trabalha com o cavalo na rua. Isso. Monta nele. Isso, e vamos embora. Ai, que lindos, né? Fiquei 3 anos lá, então deu pra aprender um pouquinho. E daí você saiu por quê? Eu saí porque eu queria trabalhar no BAEP, eu queria mudar. Assim, pra mim, eu já tinha... agora eu
eu quero ir para um outro lado. Porque a minha paixão por cavalos não é da cavalaria, eu sempre gostei. E eu já tinha cavalo. E é um caminho sem volta, né? É um Gostou de caminho sem cavalo, volta. é o resto da vida gostando. Exatamente. E eu tinha cavalo, né? Então eu falei, bom, o meu lado profissional, por alguns motivos, já não está mais feliz. Eu quero voltar a atuar diretamente com o crime. Né? É, porque na cavalaria você fica mais nessa coisa de contenção. Exatamente. Fica na praça. Você lida também, né? Mas assim, você também lida com outro público, né? Não só com isso. Mas eu tava... essa vontade... De ir pro crime. Tava... Tô pro crime. Carol, Jesus. Antes dela contar, passar a Crime. entrada dela no BAEP, tem um lanchinho pra vocês que chegou aí. Ó. Ô, gente, eu tô passada com essa moça. Antes de mais nada, quero agradecer o Adriano por ter enviado essa moça pra mim. Ai, meu Deus. Porque o Adriano, eu liguei pro Adriano, que às vezes ele vai lá na Meu Clean e ele levou aquela moeda pra mim. E a gente apoia bastante as ações, né, do batalhão e tal. Só que ele fica em Caçapava, né? Então, agora ele tá em São José, né? Mas Agora é tá em São naquela José? região ali. E aí, eu falo pros meninos aqui, pra Michelle, pro Maurício, eu falo assim, tem pessoas que eu tenho interesse em entrevistar. E uma era policial. Eu falei, eu quero entrevistar uma policial. E aí eu falei, o único policial que eu conheço mais próximo é o Adriano. Eu falei, Adriano, lembra que você levou uma moça lá na Meu Clean uma vez? Ela era toda simpática. Ele falou, eu vou ver alguém e falo pra você. Daí no dia seguinte ele mandou, eu falei, então liga pra ela e vê se ela aceita. Então, ele me ligou, aí eu falei, putz, será que eu sirvo pra isso? Que ia ser... Lógico, tá falei... aí, ó. Tá fácil. Não, capitão, só dá a missão que eu vou desenrolar. Muito mais fácil do que o que você faz, querida. Muito mais fácil do que ir lá pro crime, igual você faz. Tá bem confortável aqui mesmo. Eu falei. Olha, a gente tem aqui da Simple Nutri, que é uma tortinha, fitness, né? Essa deve ser, porque tudo que a Bibi faz é. E tem docinho, se você quiser comer, fica à vontade. Eu vou querer, com certeza. Porque daqui a pouco eu conto, porque eu falo muito. Então, aí você ficou na cavalaria, quis mais desafios, e aí você foi para esse batalhão batalhão de choque de ações especiais de polícia. Que é o que você tá desde 2019, BAEP. O que é esse BAEP? O BAEP, ele é uma jogada do governo, né, para poder ter um enfrentamento mais assíduo contra o crime organizado. Então, hoje aqui, o BAEP na região São José dos Campos, a região de São José dos Campos é o grande responsável por esse combate ao crime organizado. Então, é um batalhão que ele vai desde a ação de patrulhamento tático, que é nas ruas, quando você vê a viatura passando, até entrar em matas, e se tiver alguma manifestação, ele também é responsável aqui. Então, ele acaba acumulando várias funções. E você fica em Taubaté, São José, Caçapava? Onde Fico você fica? em tudo. Assim, da região, então? É da região. São 39 cidades que nós somos responsáveis. E aí, como é que é o seu dia? O meu dia eu chego, aí tem as missões, né? Sempre a gente chega aí uma horinha antes. Aí tem alguém explicando quais são as missões? Não, a gente já sabe. Você já sabe? Quando é assim, pra você fazer parte dessa tropa, né? De quem vai pra rua, você tem que passar por um estágio. E esse estágio, ele vai te preparar pro serviço, ele vai te preparar, e se você tiver apto a conquistar o seu braçal, que é um símbolo que a gente usa, né? Pra diferenciar, quando você assumir, você já sabe o que você tem que fazer, entendeu? Ninguém precisa ficar falando. Então, Porque você ficou no estágio, né? Exatamente. Então, eu chego, vou fazer as minhas funções. Aí, gente. E você falando, né? Linda, aqui, ó. Olha lá. Essa é a verdade, tá? Gente do céu. Aí você tava onde? Eu tava no treinamento, eu tava fazendo um curso de CDC, que é um dos cursos mais difíceis hoje da polícia, né? Do estado de São Paulo. Gente, eu queria andar com ela do lado, 24 horas por dia. Não é gostoso? Você se sente protegida, né? Tá com alguém ali toda... Aí, quando eu conquistei o brevet, carona de choro, né? Que foi uma puta de uma conquista. O brevet é o quê? É o que você vai usar na sua farda, que vai mostrar que você passou por aquele processo. Entendi. É o brochinho que vocês usam. Isso. Chama brevet, eu não sabia. O vulgo brochinho. Então. Eu conheço como brochinho. E aí? Aí é já no BAEP. Ai, gente. Essa aí é a nossa farda de inverno.
Que legal, né? Nossa. Então, daí você entrou no BAEP, lá é bandidagem mesmo, literalmente. Isso. Ela é crime organizado, é traficante. Combate ao tráfico, que a nossa região é bastante... E como tá a nossa região, falando nisso? Olha, a nossa região, assim, ela tá mais segura do que antes, com certeza isso Só que o tráfico tá aí, né, Carol? Não tem como a gente negar que ele cresce muito, né? E aí a polícia tem que ficar se desdobrando para poder criar estratégias para combater, né? Mas a gente sabe que não é só a polícia, vai envolver todo o sistema, né? Que não cabe trazer, mas é mais seguro que São Paulo, mas não é tão seguro quanto todo mundo pensa. Então, porque a gente fala Taubaté, que não tem nada. Interiorzinho e... eu também acho que não é assim, não. É que eu acho que a gente, por exemplo, existe uma parcela da população que é mais privilegiada e que não tem muito acesso a essas coisas que acontecem mais nos bairros, né? Que a gente não... É que aqui é diferente, né? Por exemplo, São Paulo, você sabe quando é uma favela, né? Sabe. É totalmente diferente. Eu costumo dizer, por exemplo, Taubaté. Tem bairro feio, horrível. Não tem. Até os bairros mais periféricos, mais humildes, eles são, de certa forma, organizados. É diferente de São Paulo. São Paulo é surreal, assim, né? São Paulo é favela nessa mesmo, questão. né? Então, assim, isso acaba camuflando um pouco mais o crime, só que não quer dizer que não exista. Existe e muito, né? E até porque o crime, ele também tá nas áreas mais ricas, nas zonas mais ricas, né? Não tá só na favela. Então, agora o negócio tá geral, né? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem que ter você do lado. Eu queria ter uma pessoa assim do lado, acordar com a pessoa na proteção, porque deve ser bom, né? Vocês dois se sentem muito mais seguros do que eu, por exemplo, né? Pelo menos vocês sabem o que fazer se acontecer alguma coisa. Mas assim, a gente tem que rezar, né? E segura na mão de Deus e vai. Eu tenho a tatuagem aqui, ó, segura na mão de Deus e vai. Isso. E qual foi o maior desafio que você viveu na sua carreira? São tantos desafios, né? Mas assim, de eu pensar em um... Acho que o maior desafio é eu me manter 10 anos trabalhando na rua. Né? Quase 10. Porque não é só a questão de você querer ou não, é a questão física também, né? As pessoas não contam essa história triste, né? Essa parte das lesões que a gente acaba adquirindo. Por exemplo, eu não fico reclamando a viatura pro meu parceiro. Ele não sabe quando eu tô com cólica. Só que eu tô morrendo de cólica. E assim, aí você começa a se manter trabalhando junto e trabalhando na rua, eu acho que é o maior desafio, né? Hoje no seu time tem quantas mulheres? É só eu. Só você? É sempre só ela, gente. Mas hoje nós temos uma no Canil. Hoje o BAEP tem uma policial feminina no Canil, que hoje ela é um grande exemplo pra mim, porque ela já vai fazer 20 anos. Mas o que é ficar no Canil? Ela trabalha na rua também, assim como eu, só que ela com o auxílio dos cachorros, né? Então ela lida com essa parte aí. Com os pastores. Os que encontram drogas, encontram pessoas. Eles são demais também, né, gente? E hoje tem ela, né, que tá há 20 anos na polícia. E ela sempre foi da rua também. Sempre foi da rua. É uma inspiração pra você, né? Total, nossa senhora, não tem você tá metade dela. Tô ainda metade. Tem mais 10 aí pra você chegar Só nela. que ela é menor que eu, bem menor. Tipo, ela calça 34. Sério? E ela dá show, assim, sabe? Eu fico olhando ela, eu babo, porque... Como ela chama? Daiane. Ai, Daiane. Abraço, tá? Cabo Daiane, minha continência. Gente, que lindo, ela tá né? lá no Canil hoje. E assim, ela tem mais de 40 anos, ela tem 20 anos de carreira. Tem filho? Não tem filho, não teve, né? E ela tá lá, ela está... É escolha pela missão mesmo, né, gente? Tem uma postura impecável. E você... Qual foi, assim, o momento mais emocionante da sua carreira? Olha, da minha carreira, eu acho assim... Teve vários momentos emocionantes, mas um que eu acho que me marcou bastante foi nessa situação que eu tive, que acabaram com a minha viatura na troca de tiro, e que na delegacia a mãe do rapaz que bateu o carro na nossa viatura, que nós conseguimos fazer com que nada acontecesse com ele, proteger ele, ela foi na delegacia me agradecer. Eu acho que esse foi um dos mais marcantes. Porque era uma vida, senhorinha, né? E assim, as pessoas às vezes... que não conhece, acha que na favela só tem ladrão, mas não tem. É lógico. Tem muita gente de bem. Eu fui criada na favela. Eu fui criada no Jardim Ângela, assim, muita
boa parte das pessoas, dos rapazes que estudaram comigo foram presos, muitos foram mortos. E olha você. Entendeu? E assim, aí veio essa senhora muito humilde, assim, arrumou condução pra ir na delegacia e foi agradecer. Obrigado por ter salvado meu filho. Eu acho que esse não tem faz preço, as coisas né? valer a pena, né? Porque daí você vê assim, é minha missão, estou no caminho que eu escolhi, que você escolheu ele pequenininha, né? Isso. E agora me conta alguma... bom, hoje você tem um time de quantas pessoas no BAEP? O BAEP, ele hoje está com mais ou menos o efetivo de 150 policiais ou algo mais. 150 e só você e a outra? No operacional, e a Daiane tá no canil e eu na outra parte. Só tem vocês 2 mulheres, então? Tem mais... Que ficam no administrativo? 3, 4 que ficam no administrativo. Gente, é muito é menos de 1%. É menos de 1%. É pouquíssimo mesmo. É pouquíssimo. E você sente que os homens meio que protegem vocês por serem homens? Olha, tem esse ar mesmo, assim, sabe? De proteger, de tipo, não, peraí, deixa que eu faço. Hoje meu pelotão meio que já acostumou comigo, sabe? Não, deixa essa daí, que essa aí não tem jeito. Mas, assim, você vê em algumas coisas, assim, que fala... Não, Gandra, deixa aqui, que meu nome de guerra é Gandra. Deixa que eu faço. Mas aí eu já não... Assim, se eu dou conta, eu faço. Hoje eu já tô mais assim, sabe? Também não tenho que ficar provando muito, não, já tá sabe? 10 anos de profissão, né, gente? Tá bom, você quer fazer, então faz. Né? Porque antigamente, não, imagina, pode deixar que eu faço. Era mais pra provar mesmo, né? Mas agora você já tá há bastante tempo. Hoje, quando você chega, você já é respeitada. Mas ainda tem, às vezes eles fazem pra me provocar, tipo, não vai lá não, que você é mulherzinha, sabe? Mas deve ter uns homens que é mais mulherzinha que vocês, né, gente? Tem algum. Mas deve existir. E você, quando você vai fazer uma abordagem, você percebe... Você faz abordagens, assim, diretamente... Me conta um pouco, assim, da prática. Não, a prática, assim, não há diferenciação, no meu caso, para com os homens, né? Nem com as mulheres. Nem as mulheres. A gente vai fazer uma abordagem, eu faço revista. Pode? Assim, alguns parceiros... cada um tem a sua função na viatura. Uhum. Vai ter um momento que eu não vou ter que fazer, porque não é a minha vez. Mas se for a sua vez e for um homem, você faz. Tranquilo. Mas o homem não pode fazer em mulher. Na lei, né? Há casos extremos que o homem pode, mas é uma revista diferente. Tá. É uma revista diferente, mas ela há um amparo na lei em casos extremos, que a mulher tem evidência que ela tá armada ou algo do tipo, tenha o procedimento adequado para a mulher, que o homem pode fazer, que é diferente. Que se tiver só o homem, não tiver uma mulher e for uma mulher que tá armada, ele pode, senão como é que vai fazer, exatamente, aí existe o procedimento adequado para isso. A menos porque quando a gente vai em shows, essas coisas, a revista tem que ser com mulher, porque a gente não tá armada, né? Exatamente. Agora, se for o contrário, se for numa missão, aí não tem diferenciação. Aí se for algo mais íntimo, né, que a gente costuma falar, as pormenorizadas, né, que é minuciosa, na verdade, que a gente leva para um lugar, leva para um banheiro, assim, prendeu a delinquente. Aí tem que passar por outro tipo de revista, que você vai ver sutiã, você vai ver tudo, vai ver tudo nela. Aí o homem já não, de jeito nenhum. Aí é uma policial feminina. Se por um acaso não tiver uma policial naquele momento, espera uma policial feminina chegar. Chama e ela vai. O homem não faz. Entendi. Então a policial feminina é super necessária, né? Não, com certeza. Tem que ter. Ainda bem, né, gente? E assim, tem que ter, porque tem o feeling também, né? Com algumas situações que a mulher, ela tem um feeling a mais pra... Porque assim, que nem... Eu lido com um crime real, assim, né? Mas tem o policiamento que é do dia a dia, que você vê aquelas viaturas passando, que vai atender uma briga de casal, que vai atender um abandono de incapaz, que vai também atender um roubo, se precisar. Sim. E aí, às vezes, você vê a sutileza numa mulher para atender uma ocorrência dessa. É diferente, né? É diferente, né? Então, é necessário, sim, com certeza. E você quando você tá atuando, você deve ser feminina em alguns momentos e você se masculiniza em alguns momentos? Ou não? Assim, no serviço eu me masculinizo o tempo inteiro, na verdade. Sério? Hoje é o tempo inteiro. Tem que mudar o tom de voz? Não, eu sou outra pessoa, assim. Sério? Se você um dia me ver passando na viatura, você não reconhece. Você vai saber que sou eu, porque você já sabe que eu tô ali, mas... a gente vai amadurecendo, né?
No início da minha carreira, eu, normal, trabalhava maquiada, achava lindo, assim, uma policial com batom vermelho, unha pintada. Na cavalaria também eu fazia. Quando eu vim pro BAEP, eu já comecei a enxergar, assim, você começa a estudar um pouquinho sobre a psicologia do ladrão e tudo mais, aí eu comecei a mudar um pouco o meu ponto de vista. Então, assim, por exemplo, a nós mulheres, a gente já chama atenção naturalmente. Por ser mulher. Você pode estar de burca, você vai chamar atenção. Agora, se eu tiver, que nem eu tô hoje, aqui, que é um dia normal, maquiada, arrumada, eu vou chamar mais atenção. É natural, não é porque eu sou melhor ou pior que ninguém, eu vou chamar mais atenção. É lógico. Você é uma mulher bonita, maquiada, arrumada. Isso pode causar alguma liberdade no ladrão para com a minha pessoa. Ou um olhar, ele não vai falar, mas provavelmente ele vai ficar olhando. Eu vou pôr ele no lugar dele? Com certeza. Mas eu posso evitar. Então, assim, eu posso evitar isso. E como você põe ele no lugar dele? A gente tem algumas técnicas, tipo, se fecha, ô filho da puta. Você fala assim. Mais ou menos nesse tom. Gente. É bem técnico, né? Você vê. Não queria nada, morro de medo. Então, assim, hoje eu evito, sabe? Até porque quando eu tô com o meu pelotão, com os meus parceiros de serviço, eu prefiro que de relance você olhe e não encontre uma diferença. Entendi. Sabe? Aí você olhar bem, tem uma mulher ali. Mas de relance eu prefiro ficar igual, camuflada no meio deles. Então, quando eu tô de férias, aí eu pinto a unha, aí eu viro, eu tô de folga. Agora, no meu serviço, eu prefiro evitar. Porque essa foi uma escolha que você fez, foi uma escolha porque você acha que fica... Com as experiências que eu tive. Entendi. E tudo bem pra você? Nossa, tudo ótimo. Que é a sua escolha. Eu achava que eu nunca ia conseguir, né? Falava, imagina, eu vou conseguir ficar sem base, um exemplo. Sem base. Sem base, imagina, vai ver hoje, nossa, tão, assim, no serviço é tão maravilhoso, eu transpiro, não mancho. Então, hoje pra mim tá... E você, como que é a rotina lá? Você trabalha horário comercial, é 12 por 36? 12 por 36, e nós não temos horário, assim, né? É muito certo. Porque, por exemplo, um dia eu entro às 11, outro dia eu entro às 3 da manhã, outro dia eu entro às 6 da tarde. Então, são 12 horas de serviço para 36 de folga. De folga. Daí, quando você entra às 3, você vai até às... 3 da manhã. 3 da manhã. Ou das 3 da tarde eu vou até... Daí você fica 36. Isso, então e aí eu volto a trabalhar. Dia sim, um dia não, né? Dia sim, dia não. E aí você casa com o mesmo do Lucas. Exatamente. Pra vocês também terem os dias de folga juntos, terem vida né? social, né? Não, senão vocês não têm vida social, né? Porque um dia um, outro dia outro. Um dia um, outro dia outro. E vocês moram em Taubaté? Taubaté. Atuam... Você sabe da sua rotina, pelo menos para qual cidade você vai. Eu sei um pouco antes da cidade que eu vou, né? Até para você fazer um estudo do que vai ter lá, os pontos mais estratégicos, mas são as 39 cidades, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar em Bananal. E você dirige viatura, tudo? Dirijo, mas não é a minha função hoje. Minha função é a parte de escrituração. Eu que faço os BOs, essa parte toda. Você escreve na parte, entre aspas, administrativa do negócio. Porque, na verdade, todos são responsáveis pela segurança. Tá. Todos. Mas aí tem quem vai fazer a revista no carro. Tem quem vai verificar se o documento é falso ou não. Tem quem vai fazer a parte de anotar os dados. Eu sou essa parte. Mas você tá lá no normal, no balacobaco. O serviço é normal. Se só que o motorista, ele não se interfere no meu serviço. Um exemplo, ele cuida da viatura. Uhum. Exatamente. Mas você já foi motorista também? Esporadicamente, delegadas, né? Que é o serviço que a gente faz na hora de folga. E eu dirijo viatura, mas no BAEP hoje não. Não. Falando de você agora enquanto ser humano, conta pra mim quais são as principais competências que você teve na sua vida pra fazerem você chegar onde você chegou, pra você ser essa minoria que tá aí se mantendo há 10 anos na rua, que é uma raridade, né? Olha, eu acho que perseverança, né? Perseverar, ter muito foco no que eu queria mesmo, no que eu quero, né? Acho que é uma das características principais e acreditar no meu potencial, né? No meu potencial, assim, isso é muito importante, né? Os outros acreditar é legal, mas você ter certeza que você consegue, eu acho que é uma característica e é uma qualidade importante. E acho que você mostra muito amor pelo que você faz também, né? Eu gosto muito mesmo.
E como que você... Que dica que você daria para as mulheres que hoje querem seguir sua carreira, seguir seu caminho? Olha, acho que a dica mais importante é as mulheres que querem ser policiais, elas têm que ter contato com alguém que realmente está no serviço operacional, na rua. Por quê? Todos são polícia, independente, todos são. Até porque o ladrão, quando ele quer matar um polícia, ele não liga se é um polícia do administrativo ou um polícia da rua. O administrativo também fica armado? Fica. Só que assim, você precisa se inteirar do que de fato acontece. Porque senão é muito fácil eu chegar aqui, Carol, e falar assim, ó... Ah, não, ó, é só pensar que mulher pode ser o que quiser. Um exemplo, é só pensar. Não é muito trampo. É muito trampo. Então, assim, um exemplo. Existem pessoas que querem ser policiais porque é um concurso público. Existem pessoas que querem ser policial porque acha a farda bonita. E existem pessoas que querem ser polícia. Há uma diferença gritante entre tudo isso. Agora, se você realmente, assim, você conversar com alguém que tá ali, você pinta, não sei. Porque assim, Carol, você quer ser concurseiro, quer prestar um concurso que é interessante... Legal. Você tem uma estabilidade, né? Mas você vai ter aquela falsa sensação de que tá tudo certo. Eu vou me aposentar e já era. Só que quando você decide ser polícia, é totalmente diferente. Porque você põe em risco você e a sua família. Tipo assim, quando eu morava ainda lá na Zona Sul, a minha mãe não podia estender minhas fardas em casa. Porque ela iria sofrer retaliação. Eu nunca mais frequentei o lugar onde eu morava, onde eu fui criada. Porque com certeza a minha família que está lá vai sofrer retaliação. Porque é uma escolha que envolve toda a família, né? Você entende? Por exemplo, sei lá, que nem o meu pai hoje mora em Minas, mas meu pai morou por muito tempo numa periferia ferrada lá em São Paulo. E eu ficava o tempo inteiro tensa, porque se alguém descobre que eu sou polícia e quer fazer uma maldade com ele... Vai fazer. E ele não tem E ele não anda armado, eu ando. E não tem a segurança, né? Você tá entendendo? Tipo, eu ando armada. O meu pai não anda. Então, assim, ver esse detalhe realmente é muito lindo uma mulher fardada, como é um homem fardado, é bonito também, mas existem toda uma história por trás disso. Não é muito risco que você leva. Então, assim, primeira coisa, decide, vê isso, vê a história. Não tô falando que você tem que seguir os 30 anos trabalhando na rua, não é isso. São 30 anos? Hoje é 35, mais ou menos. Mas assim, não é que você tem que trabalhar esse tempo inteiro na rua. Mas você tem que saber pelo que você vai passar e o risco que você vai levar pra sua família. Precisa conversar com alguém que tá lá, porque você caiu de paraquedas, né? Não, então, porque quando assim... você foi? Eu não tinha amizade nem, assim, com ninguém da polícia necessariamente. Porém, eu fui criada nessa periferia. A primeira base comunitária que teve em São Paulo, que foi um convênio conta rapidinho, um convênio da polícia de São Paulo com o Japão, para trazer essa noção de polícia comunitária, que é um contato maior da polícia com a população, foi uma base do lado da minha casa, porque era o bairro mais perigoso do mundo. Nossa! Do mundo, Jardim Ângela. Então, para eu ir para casa de uma amiga, eu tinha que passar pelas biqueiras. Eu tinha toque de recolher na escola, ninguém ia porque o traficante não ia deixar. Quando teve os ataques do PCC em 2006, minha mãe foi me levar na escola, tinha tiro por todo que é lado. Você já viveu meio então eu que vivi, só que eu entendi o outro lado. Você foi pro lado... lado... Eu não criei revolta contra a polícia. Caramba, é esse povo que tá aí na frente, sabe? Mais ou menos isso. Foi inspiração pra você. Outra coisa muito importante, o meu pai sempre fez a gente respeitar as autoridades. Sempre. Era aquilo de, a polícia tá abordando? Entra. Você vai curiar o quê aí no serviço de polícia? Entra. Então, outra coisa muito importante era o contato que eu tinha com os policiais dessa base. De parar o semáforo pra nós atravessarmos, deles ir na escola. E você conversava com eles? Aí conversava, sabe? Então, assim, eu gostava muito. Então, esse contato foi muito importante. Mas... Você teve algum mentor, algum mestre, assim, que você se inspirou e... Ou tiveram vários? Tiveram vários ao longo do caminho. Não pra eu entrar necessariamente. Foi bem... Como eu te disse, Carol, eu não sabia nem quanto ganhava, né? Você foi? Fui. Não sabia. Eu pensava, mas quanto tá ganhando a polícia? Eu ficava, tipo, não sei. Você queria, né? Eu queria. Não importava se ia ter salário. Eu queria. Lógico que assim, eu entrando aí, assim, cada fase eu foquei em um, cara. Esse aí, igual esse. Cada fase, até hoje, assim, você sempre vai... Se modelando com aquele que você... você vai se modelando, com aquele que você admira.
Pri. E como é que é você e o Lucas? Vocês conversam muito sobre o trabalho? Vocês conseguem separar? O assunto sempre é então, esse? a gente fica tipo assim, né? Se cobrando pra não conversar tanto, mas porque meio é um assunto que em comum de vocês, né? Tipo, de vez em quando a gente sai com amigos, vamos no nosso carro. Aí eles falam, nossa, tô me achando uma viatura, porque assim, Tá os dois. não anda disperso. Por exemplo, você vai ver, não vai ver, mas assim, se a gente chega no restaurante, a gente não senta de costas pra rua, os dois ficam brigando por um lugar que tem a visão da porta. Ele tá falando pra mim que é isso mesmo, gente, Lucas. Então tem isso, né? Tem o tempo inteiro, por exemplo. Sentar de frente pra porta do restaurante. Eu tenho um amigo que não senta de costas. Não, se alguém entra atirando, eu tenho que enxergar. Mas o que você vai fazer? Você não tá armado nem nada? No mínimo se jogar, assim, mas você tem que ter visão do que tá acontecendo. Você não pode ser pego... Você não pode ser... não pode receber o fator surpresa, né? Então é adrenalina 24 horas por dia na vida de vocês? O tempo inteiro. E como vocês dormem? Vocês dormem calmos? Vocês conseguem dormir bem? Nossa, até que... Vai bem no Sim, sono? vai bem, graças a Deus, vai Porque bem. às vezes a gente tá aprendendo, cara, a desligar um pouquinho a chave também. Porque eu fico pensando assim, vocês estão... Porque eu falo que a ignorância é santa. Eu não sei do crime. Então, eu não ando com medo. Com medo, assim... Vocês não têm tanto medo porque vocês são protegidos. Vocês andam armados e tal. Mas vocês têm noção do perigo. A gente não tem muita noção. E isso é tão real que você tá falando que eu sempre comento com ele. Nossa, quando eu era adolescente, eu pegava o ônibus 3 horas da manhã pra ir pra casa. Tranquila, andava na rua. Então. Como polícia, eu mudei completamente. Sendo que, como polícia, tem noção do perigo. Exatamente. Então, assim, a gente tenta desligar um pouco. E, assim, tem os estresses institucionais que às vezes acontecem. Aí os dois estão no mesmo serviço. Então, fica estresse pros dois. Acontece, às vezes, também dele ter uma opinião e eu não ter, ou vice-versa. E a gente, lá dentro, não parece nem casal. Porque a gente, se eu discordar dele, eu falo. Se ele discordar de mim, ele fala. E você é brava? Um pouco. Ela fala, se ele discordar de mim, ela já faz até assim. Eu queria ver você atuando. Ai, meu Deus. Deve ser legal, é verdade. Enfim, e aí a gente tenta desligar um pouquinho a chavinha porque pra não interferir na nossa vida. E graças a Deus não tem interferido, assim, a gente tá sabendo separar bem. Agora, só pra gente finalizar, o que você, como polícia, diz pra população? Algum recado que você dá pra população? Antes de julgar algo que a população veja na televisão, espere, aguarde. Tem muita coisa por trás e, infelizmente, hoje a inversão de valores é absurda. É terrível. Então, assim, você às vezes vai ver uma cena e você vai tentar julgar. Mas calma que atrás daquela farda existe um ser humano, existe uma pessoa com sede de vingança, existe uma pessoa que quer dar a vida pela sua vida e ela não mede nem a liberdade dela. Então, não, mas a polícia não deveria feito. Mas a polícia não pensa nisso na hora. Na hora, gente. Não. Se o policial vê alguém te roubando, independente se tá com controle remoto ou com uma arma, o policial ele quer atuar, ele quer acabar com aquilo. E aí ele não pensa, às vezes, nem na própria liberdade. Então, toma cuidado com as coisas que você vê na mídia. Porque não mostra tudo, né? Nunca vai mostrar. E sempre existem a verdade, o seu lado e o meu lado. É verdade. Querida, eu amei conversar com você. A gente até extrapolou o tempo. Né? Tem presentinho aqui pra vocês. Eu amei. Adorei saber sua história. E olha, eu vou dizer pra você, que admiração, viu? De verdade. Feliz, eu sempre admirei muito bombeiro, polícia, porque assim, às vezes as pessoas falam que a profissão mais linda é a medicina. Eu acho a medicina linda também. Mas eu sempre admirei muito mais vocês. Porque o médico não arrisca a vida dele em prol do outro. E vocês arriscam a própria vida pra poder defender o outro. Então, assim, tem que ter muito amor pelo que faz mesmo. O bombeiro entra no meio de um incêndio e não quer saber se ele vai morrer. Ele tem que tirar a pessoa lá de dentro. Eu sempre choro em filme de coisa que salva, de bombeiro. Eu adoro, eu acho lindo. Então, assim, minha admiração a você e a todos os policiais. Obrigada. Porque
realmente, sem vocês, a gente ficaria ainda mais vulnerável do que a gente já é, né? E eu né, quero aproveitar para agradecer você por esse espaço, né? Que é muito importante também as pessoas saberem um pouquinho do outro lado, né? Eu também acho. E dizer que eu me sinto grata de estar aqui, tá? Que agora você tem uma colega, quem sabe uma amiga policial. Pode me passar seu WhatsApp, que se eu tiver medo, eu ligo e falo assim, pelo amor de Deus, me ajuda. É, isso aí. E conte comigo. Ai, com certeza, eu vou contar. Olha, tem presentinho aqui pra você e pra mim também. Ai, tem presente pra mim. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Deixa eu ver, tem bilhetinho. Ai, que lindo, nossa. Carol, admiro o seu jeito leve de levar a vida. Desejo sucesso e muitas felicidades. Um abraço, Mirtz. Que linda. Como que eu abro? Aqui, só acertar. Acho que é só puxar aqui, ó. Aí, vamos ver o que tem aqui. Ai, gente de cavalo! Ai, que gracinha! São biscoitos! Olha que coisa mais linda! Nossa, vem o símbolo aqui, ó, do podcast. Ai, nossa, mais sua cara impossível. Olha. E a Joaninha, gente? Aqui, ó. Obrigada. Você e aí você ganhou. E aí tem a Gaudi, que eu acho que ela já te deu o seu presentinho, lógico, né? Já usou. Já usei. Minha querida, obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Esse bate-papo, olha, eu amei. Eu gosto de todos, mas assim, esse foi bem especial. Muito obrigada. Adorei. Obrigada por você ter vindo. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com a gente, que a semana que vem tem mais podcast, tem mais entrevistas. E fiquem entre nós. Um beijo. Tchau.